Olá, povo de Deus, tudo bem? Que Deus possa abençoar você. Seja bem-vindo a esse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer porque você está aqui conosco. É isso mesmo. Então fique à vontade, no seio da sua casa, louve e glorifique o nome do Papai do Céu. Quero abraçar de uma forma toda especial, em nome da família pastoral, da esposa e filho. Quero abraçar todos os nossos irmãos, que vai desde o início ali do Amapá do Maranhão até Cândido Mendes. Essa geografia, todos sintam-se abraçados. E agora eu quero louvar a Deus com você. Vamos cantar? Vamos glorificar o nome do nosso Deus? Sabe, tendo um Deus do qual nós temos, não existe necessidade de temermos. Então vamos cantar. Não há o que temer. Erga sua voz, cante com o sentimento do seu coração, abra o seu pulmão, glorifique o nome do Papai do Céu. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o além, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o além, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres,
Aqui no distrito de Carutapera nós estamos em constante movimento, é isso mesmo. A Igreja de Deus não pode parar, mesmo diante de uma pandemia que assola todo o globo terrestre. O distrito de Carutapera, a Igreja de Deus está trabalhando sempre. Esse mês, para a honra e glória de Deus, levamos ao batismo 11 almas para o reino celestial. Além do mais, as visitas pastorais continuam. Nós estamos visitando os nossos irmãos por meio dos nossos aplicativos, WhatsApp, videochamada, ligação convencional e até mesmo visita presencial nos locais aonde nos permitem. Então a igreja não pode parar, você não pode parar, nós não podemos parar. Precisamos estar nos consagrando a Deus, precisamos estar potencializando a fidelidade dos nossos irmãos. E por se tratar de confiança em Deus, por se tratar de fidelidade e espiritualidade, está chegando um grande momento de nós fazermos mais uma vez a assinatura do nosso maná. É isso mesmo, fazermos a assinatura da lição da escola sabatina. Você que não tem a lição da escola sabatina, esse é o ano de você fazer a sua assinatura. E você que já tem, chegou o momento daqui a pouco de você renovar a sua assinatura. Afinal de contas, é o alimento de todos os dias, porque nós não estudamos lição alguma, nós estudamos a Bíblia Sagrada. A lição, na realidade, é um manual que nos leva, é um guia que nos leva à Bíblia. Amém, irmãos? Estaremos juntos esses dias nos consagrando. Então se prepare exatamente para fazer a assinatura da lição da escola sabatina. Por se tratar da lição da escola sabatina, próximo mês, Impacto Esperança. Iremos impactar a nossa geografia. Então prepare a sua igreja. Os livros missionários já chegaram e para a honra e glória de Deus, nós faremos um trabalho plausível, um trabalho honroso, que de forma poderosa dignificará o nome do nosso eterno Criador. E se tratando de trabalho, esse mês de junho nós não iremos ficar na ociosidade. Continuaremos em movimento. Esse mês de junho, bem como o mês de julho, será o mês do Caleb Web. Então agregue-se à nossa equipe e vamos juntos disseminar a palavra e levar pessoas para o reino celestial. Em todas as épocas, Deus levantou um povo para pregar o Evangelho. Há tempo e fora de tempo. Agora é a nossa vez. Venha fazer parte conosco da Missão Caleb, Operação 2020. Porque Caleb, eu sou. Missão Caleb, eu vou. Vai ser tremendo o nosso evangelismo, não vai? Pois é, eu quero convidar você a se agregar-se à nossa equipe e unir forças para pregarmos a palavra de Deus. Vamos continuar adorando? Nesse momento eu sei que alguns de nós não estamos em nossas respectivas igrejas, estamos dentro dos nossos lares, mas nada nos proíbe de adorarmos a Deus através dos dízimos e das ofertas. Nós iremos cantar uma canção, e enquanto nós estivermos cantando, reserve a parte que pertence a Deus e posteriormente entregue o tesoureiro da sua igreja. Deus abençoe você, multiplique, alargue tuas fronteiras e permita que os recursos que você agora está devolvendo possa proporcionar o avanço da obra do Papai do Céu aqui nessa terra. Amém? Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo
Tudo que há de bom em mim provém de Deus, e por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver em meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus, que a paz do nosso Pai Celeste esteja em nossos corações. É uma satisfação nesse momento estar com você, mesmo distantes geograficamente. Nesse momento nós nos unimos e nos aproximamos por meio da tecnologia para nos alimentarmos da palavra de Deus. Antes de mais nada, gostaria que você curvasse suas frontes, fechasse seus olhos e iremos falar com o Papai do Céu, a fim de que Ele nos ilumine na leitura da sua palavra. Feche seus olhos. Grande Deus, bom Pai Celeste, nós te suplicamos que nesse instante o Senhor possa nos abençoar, possa falar aos nossos corações e alimentar-nos com a tua santa e divina palavra. Seja conosco, esteja com cada filho teu, com as nossas famílias. Nós imploramos e agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, gostaria de meditar na palavra de Deus com você no livro de Juízes, capítulo 13, e o versículo 4 e o versículo 5. Juízes, capítulo 13, versículo 4, versículo 5, que diz as seguintes palavras: Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Li recentemente uma história curiosa de um homem chamado Alfred Bernhard Nobel. Ele nasceu em Estocolmo. Ele foi o inventor da dinamite. Ao criar a dinamite,
Sua intenção era exatamente facilitar as grandes construções, como abertura de canais, túneis. Mas Alfred Nobel estava um tanto entristecido, porque ele tinha observado que a sua invenção tinha tomado um caminho diferente do que ele imaginava no início. Militares estavam usando-a para aniquilar, destruir, ceifar a vida com dezenas, centenas, milhares de pessoas. Mais triste ficou Alfred Nobel quando certa manhã, ao acordar, leu em uma edição de jornal impresso uma matéria que noticiava o seu próprio falecimento. Isso mesmo, o jornal fez uma confusão. Na verdade, quem tinha falecido tinha sido o irmão de Alfred Nobel. Mas o jornal, pensando ter sido ele, estampou na primeira capa a seguinte frase: morre hoje o comerciante da morte. Sabe, essa visão antecipada do seu obituário fez com que Alfred Nobel mudasse drasticamente o rumo da sua vida. Foi por causa dessa visão antecipada da sua própria morte que ele se tornou mais sensível às coisas simples da vida, ao ponto de, no seu testamento, direcionar toda a sua herança para as pessoas que trouxessem um grande bem à humanidade. Daí vem o nome Prêmio Nobel. Sabe, às vezes eu fico me perguntando quanto da nossa vida mudaria se hoje pudéssemos ver por antecipação os resultados dos nossos atos. É possível que você, meu querido e amado irmão, querida ovelha, conheça alguém no seu círculo de convivência, na sua família, na sua igreja, que não são tão dedicadas às coisas de Deus. É possível que você conheça pessoas que não estejam muito preocupadas com regras, normas. Geralmente essas pessoas, algumas delas têm até grande potencial e poderia nas mãos de Deus fazer coisas fantásticas para a honra e glória do Papai do céu. Mas muitas delas têm fracassado naquele terreno exatamente que se esperava tanto dela. Mesmo recebido das mãos de Deus, a oportunidade e a força devida. Vocês vão concordar comigo? Quando nós enxergamos ou lembramos dessas pessoas, a gente tem uma dificuldade enorme de desconciliar, tirar da nossa mente os seus pontos negativos. Parece que afloram ainda mais quando nós a lembramos. E como é triste, como é lamentável alguém ser lembrado por algo triste que fizera. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que realmente receberam oportunidades, privilégios de Deus, mas fracassaram no terreno onde esperava-se tanto delas. Uma dessas pessoas é Sansão, o homem da nossa história. Sansão, ele nasceu como fruto da promessa de Deus para Israel, Manoá e sua esposa. Tinha um potencial incrível, um jovem fabuloso, dele se esperava muito. Mas quando nós lemos a história de Sansão, nós vemos que Sansão estragou tudo, ou quase tudo. Quando lembramos de Sansão, somos tendenciados, somos inclinados a vê-lo como um juiz que gastou todas as suas forças com brigas, enigmas, mulheres. Sim, um juiz fraco. Inclinamos-nos a vê-lo como um juiz fraco, derrotado em uma prisão inimiga, moendo grão com os olhos furados. Poderia não ter acontecido isso, claro. Ele tinha potencial para grandes coisas. Ele poderia ter levado a nação ao êxito. Ele poderia ter fortalecido a nação. Ele poderia ter libertado a nação dos filisteus completamente.
Ele poderia ter exatamente feito grandes proezas para a honra e glória de Deus, mas ele não fez. Meu querido, olhe para mim. Quão lamentável é esse relato da história de Sansão. Ellen G. White, referindo-se a ele no seu livro Patriarcas e Profetas, página 567, ela diz as seguintes palavras: a promessa de Deus de que por meio de Sansão começaria a livrar Israel da mão dos filisteus foi cumprida, mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida que poderia ter sido um louvor a Deus e uma glória para a nação. Talvez você esteja racionalizando consigo mesmo aí nesse momento. Nossa, pastor, o senhor está sendo muito duro com Sansão. O senhor está sendo muito austero, sua cosmovisão é muito pequena em relação a Sansão. O senhor não enxerga pontos positivos, fortes na vida desse personagem, mas existem, pastor. E eu concordo com você. Concordo plenamente. Imagina, um homem que foi dedicado a Deus desde o seu nascimento. Um homem que tinha uma força estupenda. Um homem que está listado na categoria dos heróis descritas lá em Hebreus. Por meio desse homem, Deus iniciou o processo de libertação dos seus filhos sob o jugo dos filisteus. São pontos positivos, mas deixa eu falar uma coisa para você, querido amigo. Às vezes, quando nós olhamos para Sansão, os seus pontos negativos são tão fortes, são tão alarmantes, são tão gigantescos, colossais, que acabam ofuscando os seus pontos positivos. Violou o seu voto de consagração. Era um homem controlado de forma acentuada pela sensualidade. Confiava nas pessoas erradas. Usava suas forças, seus dons, imprudentemente em benefício próprio. Sim, Sansão era um juiz débil. A pauta desse juiz, todos os dias, todas as horas, era agradar-se a si mesmo. Quanto a isso, Ellen G. White diz no seu livro Patriarcas e Profetas, página 563, as seguintes palavras: não há promessa àqueles que se inclinam a agradar a si mesmos. Sabe, meus queridos, eu queria que você refletisse comigo mais um pouquinho. Estamos em meio a uma grande pandemia que assolou, claro, o globo terrestre. Dezenas, centenas, milhares de pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Nós estamos dentro das nossas casas, enclausurados. Nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro de casa e eu quero te perguntar uma coisa. Durante todo esse tempo, a quem você tem acarinhado? Para quem você tem trabalhado? Sabe, já não faz muito tempo, nós vivíamos reclamando que devido à vida agitada do dia a dia, nós não tínhamos tempo para Deus e o seu serviço, a sua obra. Por vezes encontrávamos pessoas pedindo libertação a Deus dessa situação incômoda. Isso parece meio antagônico, paradoxal, porque hoje nós estamos dentro de casa, no seio das nossas residências, e sabe, poucos de nós temos exatamente usado o nosso tempo para trabalhar e glorificar a Deus. Pensa comigo, durante todos esses dias de isolamento, o que você tem feito em favor da matéria primária do cristão, que é de preparar outras pessoas para o reino celestial? O que você tem feito para potencializar ainda mais a sua fidelidade a Deus? O que você tem feito com o seu aparelho de celular? Quais são as redes que você navega? A maior parte do seu tempo você tem usado para acarinhar quem? Sabe? Você tem subjugado o tempo
ou o tempo tem te escravizado? Você tem dominado o seu tempo ou o tempo tem te dominado? Em se tratando de dominar ou ser dominado, Ellen G. White fala a respeito de Sansão as seguintes palavras. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Patriarcas e Profetas, página 567. Que coisa incrível, não é? Um homem com um potencial incrível, capaz de destruir um leão, capaz de destruir exércitos, romper muralhas, mas incapaz de dominar a si mesmo. Sabe, meus queridos, lá se vão alguns anos, desde que aos olhos de Deus, do universo, da igreja, dos nossos familiares, dos nossos amigos, nós decidimos seguir Jesus e selamos a nossa vida com Ele através do santo batismo. Nesse dia nós fizemos um voto de fidelidade a Deus que baseava-se única e exclusivamente em abandonar os prazeres efêmeros, passageiros, transitórios deste mundo e trabalharmos cada vez mais em prol da salvação do nosso semelhante. Às vezes eu fico me deparando, pensando comigo mesmo. Quando eu olho para trás, quantas vezes não me pergunto, Senhor, será que eu fiz tudo o que eu deveria fazer? Ou será que eu não fiz aquilo que eu deveria fazer? Eu acredito que nós já estamos do meio para o final dessa pandemia. E quão lamentável vai ser, quando ao retornarmos para o nosso cotidiano, olharmos para trás e nos entristecermos em percebermos que nós poderíamos ter trabalhado mais, nós poderíamos ter nos aplicado mais, nós poderíamos ter lido mais, nós poderíamos ter amado mais, perdoado mais, nós poderíamos ter nos consagrado cada vez mais e nós usamos o tempo de forma imprudente. Sabe, meus queridos, quão triste vai ser quando você olhar para trás e perceber que você poderia, durante todo esse isolamento social, você poderia, você deveria, você tinha potencial de ser mais fiel a Deus. E deixa eu fazer um adendo aqui. O céu será possuído por aqueles que serão fiéis. Fiéis a Deus em tudo. Você não pode amar a Deus pela metade. Você não pode se entregar pela metade. Você não pode viver para Ele pela metade. Você não pode ser fiel a Ele pela metade. Você tem que ser fiel a Ele por completo. Quando falamos de fidelidade, logo nos lembramos dos 4 T's da mordomia de um verdadeiro servo fiel. O tempo, o que você está fazendo do tempo? Os talentos, o seu corpo, o que você está fazendo do seu templo? E os recursos que o Papai do céu te deu, em abundância ou talvez em pequena quantidade, mas na proporção da tua capacidade, o que você tem feito? Tem sido você fiel a Deus? Tem sido você um fiel mordomo? Quando eu penso em tudo isso, eu fico pensando, fico refletindo quanto da nossa vida seria doada se nós pudéssemos ver o que está sendo escrito nesse instante a nosso respeito no livro de Deus. O que está sendo escrito a teu respeito nesse momento no livro de Deus? O que está sendo escrito a meu respeito no livro de Deus?
Talvez se pudéssemos abrir os olhos e contemplarmos além do que a nossa própria visão humana consegue alcançar, sem dúvida alguma, mudaríamos muitas coisas das nossas vidas a fim de glorificarmos a Deus, porque veríamos por antecipação que os resultados seriam funestos se continuássemos vivendo da mesma forma. Finalmente, Deus chama Sansão. No versículo 5 do capítulo 13, que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que, a fim de que Sansão cumprisse com bastante maestria e sucesso a missão que lhe fora designada, ele deveria ser nazireu, consagrado ao Senhor. Os filisteus, desde Sansão até Davi, fora uma das piores nações que oprimiram os filhos de Deus. Essa cidade situava na costa do mar Mediterrâneo, a uns 23, 24 quilômetros a oeste de Jerusalém. Tinha bastantes guerreiros ferozes. Eles eram maior em número do que os filhos de Deus. Eles tinham técnica, habilidade de guerra, conhecia o segredo da confecção de armas de ferro, mas todo esse amparato, toda essa parafernália, toda essa aparente vantagem não era de nada quando Deus lutava pelos seus filhos, pelo seu povo. Mas nessa situação, no contexto dessa história, os filhos de Deus haviam voltado em um círculo vicioso e se distanciaram da sua única fonte de proteção e poder, que era o nosso eterno Salvador. E é nesse contexto de conflito, é nesse contexto de crise, que Deus chama a Sansão. Sabe, você já percebeu? Você já percebeu que Deus dotou a Sansão de grandes privilégios e poderes, e em contrapartida Deus apenas lhe pediu consagração? Deus dotou a Sansão de uma força estupenda, mas apenas lhe pediu que se consagrasse e que servisse o seu povo, a sua nação. Sabe, meus queridos, essa história parece que se perpetua com o tempo. Quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos inúmeros episódios em que Deus pede algo ou que dá muitas coisas aos seus filhos e apenas lhe pede uma única coisa, e mesmo assim os seus filhos tropeçam naquilo que lhe fora requerido. Pensa comigo. Deus deu a Adão e Eva todo um jardim, uma variedade de frutas que nós não podemos nem sequer conjecturar. Apenas lhe pediu que não comesse de um único fruto. E o que eles fizeram? Foram infiéis a Deus. Eles foram lá e comeram do único fruto do qual o Senhor lhe proibira. Deus, ao longo da história, também deu aos seus filhos um dia. 6 dias, na realidade, Deus pediu para os seus filhos e lhe pedir apenas um dia, o sábado. Você lembra disso? Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos os filhos de Deus se metendo em muitos problemas, por vezes sendo levados como cativos para nações que os subjugavam, unicamente porque não eram fiéis a Deus, inclusive nessa questão de santificar e guardar o sábado. Você lembra? Deus deu ao homem poder, riquezas, sabedoria, inteligência. Deus deu ao homem posses, saúde, força, vitalidade. Deus apenas lhe pediu a 10ª parte. O resto você pode ficar, filho, mas a 10ª parte você me devolve. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente encontra os filhos de Deus muitas vezes sendo infiéis naquilo que lhe foi pedido. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, no livro de Malaquias, está Deus dizendo que os seus filhos em alguns momentos estão até lhe roubando. Sabe, meus queridos,
Essa linha do tempo parece que se perpetua cada vez mais. Em nossos dias as coisas não são diferentes. As pessoas continuam usando daquilo que não deveriam usar. O Senhor nos enche de tudo, o Senhor nos agracia, o Senhor nos assistencia, o Senhor nos nutre, o Senhor nos abençoa, o Senhor faz tudo por nós, apenas nos pede uma única coisa: consagração. E mesmo assim, temos vivido uma vida imprudente, longe do ideal de Deus. Sabe qual é o sarcástico da vida de Sansão? O sarcástico da vida de Sansão é que Sansão começou a enxergar no momento que perdeu a sua visão. Eu fico me perguntando, o que será preciso acontecer na sua vida? Se uma pandemia não consegue mais abrir os teus olhos, se a morte de dezenas, centenas e milhares de pessoas não conseguem fazer com que você enxergue que isso são sinais que predizem, que anunciam, que pronunciam, que anunciam a volta de Jesus, se isso não te impulsiona a se consagrar cada vez mais a esse Deus, o que será preciso mais acontecer? Sabe, meus queridos, sabe, meu amigo, eu quero terminar essa mensagem fazendo um convite para você, fazendo um apelo ao seu coração. Eu quero te convidar a consagrar-se a Deus. Sim, consagrar a tua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que tem anos e anos e anos dentro da igreja, mas viveu uma vida sem compromisso com Deus, envolvido nas atividades até da igreja, mas sem comprometimento. Talvez eu esteja falando para um jovem nesse momento que até viveu para a obra, mas não está vivendo para o Senhor da obra. Consagre-se a Deus. Consagre sua família a Deus. Consagre seus bens a Deus. O nosso desejo é, em nossa geração, ver o Senhor Jesus raiando nas nuvens dos céus e nós podermos herdar as mansões celestiais, mas isso não será possível sem consagração. Às vezes eu fico me perguntando, se Cristo não voltar em nossa geração e se nós deitarmos ao pó for necessário, que visão as pessoas terão de nós? Como elas se lembrarão de nós? Qual vai ser as palavras que as pessoas dirão ao nosso respeito? E sabe, eu quero ir muito além disso, porque as pessoas dirão alguma coisa ao nosso respeito dentro do que vem nesse invólucro, mas eu quero ir um pouco mais profundo. O que Deus dirá sobre você? Eu quero convidá-lo a se entregar a Deus, a se consagrar a Ele, a viver para Ele e por Ele, tudo por Ele. Sabe, meus queridos, sabe, minha amada e querida ovelha, um dia Deus chamou um menino. O nome desse menino era Samuel. E esse menino, em alguns momentos, confundiu a voz de Deus. Pensava que deveria ser o seu guia espiritual. Em algum momento, aquele guia espiritual disse para ele: menino, volta para o teu quarto. E quando tu ouvir a mesma voz, tu dirás: fala, Senhor, que teu servo ouve. Sabe que palavras lindas, expressa com o mais íntimo sentimento do coração. Eu queria que você dissesse isso para Jesus hoje. Senhor, fala no meu coração. Eu quero te ouvir, eu quero te seguir, eu quero te obedecer. Eu quero fazer tudo que te agrada. Eu quero esvaziar-me de mim mesmo e eu quero viver para ti e por ti. Sim, meus queridos,
É possível que eu esteja falando para alguém que nesse momento está vivendo na fase de indiferença quanto à responsabilidade de um cristão. Entregue-se a Deus, volva-se a Ele, volte, abrace-o, receba a salvação. Mas talvez eu esteja falando para alguém que nesse momento se afastou de Jesus, está no mundo, está fazendo as coisas que a carne deseja, está distante, talvez até se apostatou da fé. Esse é o momento de voltar para Cristo. Esse é o momento de se rebatizar. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não tomou essa decisão. Sabe, Deus te dá nesse instante o direito de escrever uma nova história. Escreva essa nova história no poder de Deus. Entregue-se a Ele. Permita que Ele faça uma reviravolta na tua vida. Acenda teu nome no livro da vida. E que muito em breve, todos nós, sem exceção, estejamos nas mansões celestiais, vivendo eternamente. Você diz amém? Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos nesse instante e orasse comigo. Abrisse seu coração. Vamos entregar a nossa vida, a Deus. Oremos. Grande Deus, Pai Celeste, nós queremos muito entregar nossas vidas em Tuas santas e divinas mãos. Hoje, mais do que nunca, é o momento de vivermos uma vida de consagração. Não existe consagração, Senhor, sem trabalho. Não existe consagração sem serviço. Não existe consagração sem comprometimento. Nos ajude, ó Deus. Entregamos tudo em Tuas mãos. Entrego em Tuas mãos a vida da minha amada igreja. Entrego em Tuas mãos a vida da minha família. Toma-nos em Tuas mãos, é a nossa petição. Nos prepare para o céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, é o meu desejo, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.